Em um dia de 1964, Suzanne está em estado de choque, pois ela está vendo um homem que deveria estar morto. Esse homem se chama Joseph Bader, seu tio, desaparecido há 8 anos e dado como morto pela polícia. Mas ao abordar esse homem, que tem certeza que é seu tio, obtém uma resposta decepcionante. Rindo, ele disse: "Você está me confundindo com alguém, pois meu nome é Fritz." Joseph Bader nasceu em 2 de dezembro de 1926. Ele tinha 2 irmãos e foi criado em uma família católica. Bader era descrito como uma pessoa extrovertida e confiante, e no final da adolescência deixou a escola para servir o exército. 2 anos depois, ele deixa o exército e se matricula em uma faculdade, onde conhece sua esposa, Mary Lou, com quem teve 3 filhos. Larry se importava mais em empreender do que estudar, o que o fez largar a faculdade. Ele era descrito como uma pessoa comum. Ele gostava de caçar com arco e era muito bom nisso, chegando até mesmo a ganhar competições de tiro com arco. Após não obter sucesso em seus empreendimentos, ele se estabelece como vendedor de panelas, trabalhando em uma empresa chamada Fritz Zap. Seu emprego não o pagava o suficiente para sustentar sua família, o deixando endividado e devendo impostos para a Receita Americana. Em 1957, Larry decide ir pescar, algo que ele fazia com frequência, mesmo contra a vontade de sua esposa. É dito que nesse dia ele alugou um barco e foi pescar em um lago. O tempo não estava bom, com nuvens negras se formando, e Larry foi aconselhado que pescar nesse dia não seria uma boa ideia, mas mesmo assim ele pegou seu equipamento de pesca, colocou no barco e partiu, dizendo que voltaria antes do anoitecer. Poucas horas depois, uma forte tempestade atingiu a região onde Larry estava, e ele não retornou. No dia seguinte, o barco foi encontrado na costa do lago. Ele estava em boas condições, e com a maioria dos pertences que Larry levara consigo. A polícia continuou a busca por Larry, mas sem resultados. Após 3 anos desse fato, Larry foi considerado legalmente morto. Em 1957, poucos dias após o desaparecimento de Larry, um homem bem vestido, com um fino bigode e carregando uma mochila militar, entra em um bar procurando por emprego. Ele disse que acaba de ser dispensado da Marinha após servir por 13 anos, por conta de uma lesão nas costas, e que seu nome era John Francis Johnson, mas todo mundo o chamava de Fritz. Ele era descrito como extremamente carismático. As pessoas adoravam ir ao restaurante para ouvir as histórias que ele contava sobre sua infância em comum. Fritz dizia que era um órfão que foi encontrado abandonado em Boston, e que ele era uma das 22 crianças do orfanato que foram dadas o mesmo nome, John Johnson. Ele também cativava as pessoas com suas histórias do exército, de como lutou na Segunda Guerra Mundial e também na Guerra das Coreias, e como machucou as costas quando um submarino atacou o navio em que ele estava. Devido a seu carisma e suas histórias, Fritz acabou se tornando uma subcelebridade na comunidade local, e não demorou a trocar seu emprego no restaurante para ser DJ em uma rádio local e mais tarde diretor de esportes em uma rede de televisão. Em 1961, Fritz se casa com uma jovem fotógrafa de 20 anos e em 1964 ele é diagnosticado com um tumor em seu olho esquerdo, tendo que retirá-lo, fato que o levou a usar um tapa-olho para o resto da vida, algo que acabou por acrescentar ainda mais na sua personalidade interessante e carismática. Fritz era um arqueiro muito habilidoso, chegando até mesmo a vencer o campeonato estadual de tiro ao alvo, e mesmo com apenas um olho, ele viajava participando de campeonatos e demonstrações de suas habilidades, e foi em um desses eventos que ele notou que uma mulher não parava de o encarar. Ele achou que poderia ser apenas alguma fã ou alguém fanática por arcos, mas foi então que essa mulher se aproximou dele, dizendo a seguinte frase: "Perdão, mas por acaso
Você seria meu tio, Larry Bader, que desapareceu 7 anos atrás? Fritz, a princípio, achou que era uma brincadeira. Disse que não fazia ideia de quem era ela. Mas Suzanne, apesar da diferença física, como um tapa-olho e o bigode, tinha certeza que aquele homem era Larry. E então, para esclarecer se aquilo era só um engano, Suzanne propôs a Fritz que se encontrasse com os 2 irmãos de Larry, algo que ele tranquilamente aceitou. Quando eles finalmente se encontraram, os irmãos de Larry tiveram certeza de que aquele era o mesmo. Mas mesmo assim, Fritz negava e dizia que tudo não passava de um engano e que ele devia apenas ser muito parecido com Larry. Os irmãos propuseram a Fritz comparar suas digitais com as digitais de Larry, que existiam nos arquivos do período em que serviu o exército, e esse aceitou, e quando o resultado chegou, não havia mais dúvidas. Fritz era Larry Bader. A partir daí, o mundo de Fritz virou de cabeça para baixo. Para começar, ele tinha 2 esposas, e sua primeira, Mary Lou, entrou em estado de choque. Depois de passar pelo luto, ela chegou a ficar noiva de outro homem, mas quando descobriu que Larry estava vivo e por ser católica, não podia se divorciar de Larry. Ela entrou em profunda tristeza e terminou com seu noivado. Além disso, desde que Larry foi considerado morto, ela recebeu pensão e prêmio de seguro de vida do marido, que agora o governo exigia que ela devolvesse junto com a dívida que Larry tinha com a Receita. Outra consequência é que o segundo casamento foi considerado nulo e sem efeitos. Mas Larry não fugiu das responsabilidades. Ele começou a enviar parte do seu salário para Mary Lou, até que sua vida desmoronasse completamente. Ele perdeu seu emprego na emissora de TV e sua segunda esposa o chutou de casa. Muitos acharam que Larry era um vigarista e fraudador e que tinha inventado essa história para se livrar das dívidas e começar uma vida nova. Então, o Estado considerou processá-lo. Mas Fritz jurava que não estava mentindo e que não se lembrava de ter sido Larry um dia. Para provar, seu advogado contratou uma equipe de psicólogos e neurologistas que o examinaram por vários dias, usando diversas técnicas, e concluíram que não havia indícios de mentira, obrigando a corte a desistir de todas as acusações. Mas mesmo que fosse processado, de nada adiantaria. Pouco tempo depois, Larry, ou Fritz, com 39 anos, foi internado com fortes dores abdominais, sendo constatado que o tumor que tirou do seu olho era um câncer e que se espalhou por todo o seu corpo, tirando sua vida em 16 de setembro de 1966. Incrivelmente, mesmo após sua morte, Larry continuou sendo 2 pessoas, tendo sido velado como Fritz e depois enterrado como Larry. Seu advogado colocou a culpa no tumor que ele teve no olho, que também afetou o cérebro, afirmando que a retirada do tumor nessa área poderia causar amnésia, fazendo Larry se esquecer completamente de quem era. Outra hipótese é de que houve alguma coisa ou acidente no dia em que Larry foi pescar, como um possível afogamento ou trauma, e que resultou em perda de memória. Mas há também quem acredite que Larry era apenas um exímio mentiroso. Porém, se fosse isso, por que ele continuaria ajudando sua primeira esposa, Mary Lou, de quem afirma não se lembrar? Além disso, ele sempre cooperou e nunca hesitou a tentar esclarecer o caso. Fritz chegou até mesmo a passar dias com Mary Lou e seus 3 filhos, tentando ver se algo despertava a sua memória, mas apesar das tentativas, eles permaneciam estranhos para ele. Até sua morte, Fritz jurava só se lembrar de sua infância no orfanato, no período que serviu o exército e no ataque do submarino. Larry e Fritz são a mesma pessoa com histórias diferentes, porém, existem coisas em comum entre os dois, como a paixão pelo arco e o nome Fritz, que era o nome da empresa em que Larry vendia panelas. Esse caso é até hoje estudado pela psicologia, sendo considerado um dos mais enigmáticos casos de amnésia. Contudo, ninguém sabe realmente o que aconteceu no período entre Larry ter ido pescar e um homem chamado Fritz aparecer num bar procurando emprego, permanecendo até hoje um grande mistério.